Olá pessoas do universo, pessoas da internet, tudo bem com vocês? Meu nome é Edivon Fleury, também conhecido como embaixador da China, ou por muitos como o brasileiro que mais fala de trabalho no YouTube, que mora na Ásia, mais especificamente na China. Eu mesmo, Edivon, prazer. Quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a conviver em um ambiente que a gente espera que seja saudável, que seja agradável, pois afinal, muita gente tem aquele emprego que precisa ver a pessoa quase todo dia, ou de segunda a sexta, enfim, durante muito tempo, e a gente preza para que tenha pelo menos um bom ambiente ali saudável de trabalho, em que todo mundo se tolere e se respeite. Mas e quando esse ambiente não é saudável, não é legal, você vê que tem pessoas ali que não gostam de você e fazem de tudo para ferrar a sua vida? Pois é, nesse vídeo eu peguei 3 trabalhos que foram um inferno na minha vida, que não foram tão legais, e eu vou explicar o porquê que não foram tão legais, e é logo depois da vinheta. Roda aí que eu paguei caro nesse negócio aí. A maioria dos trabalhos que eu tive aqui foram todos trabalhos relacionados a escritório. Você passar ali no escritório de segunda a sexta-feira, às vezes trabalha no final de semana, quando tem algum feriado, porque você precisa compensar esse dia que você não vai trabalhar, o que é uma coisa muito chata. E em algumas situações eu aceitei determinadas ofertas de trabalho para trabalhar em uma determinada empresa, acreditando que essa empresa ia me dar alguns benefícios, e no final das contas não me deram. E a terceira posição dos piores trabalhos que eu tive é essa. Eu estava trabalhando lá com comércio eletrônico, já tinha também outros trabalhos ali paralelos, e naquela época eu não tinha visto de trabalho, então eu queria me legalizar, eu queria encontrar uma empresa que pudesse me ajudar a emitir o visto de trabalho, porque só pode ser através de uma empresa. E eu fui para Wuhan, né, que é uma cidade que agora ficou muito conhecida, trabalhar em uma empresa de tradução chinesa. E a gente ficou quase... Eu lembro que a gente ficou uns 2 meses negociando salário e tal, condições. E quando a gente se acertou, eu acertei e eles acertaram, a gente fechou o negócio. Eu viajei, me mudei, né, de Shenzhen para Wuhan, que é uma viagem bem longa. Aluguei casa, mandei as minhas coisas para lá, me despedi de todo mundo que eu conhecia, né, as poucas amizades que eu fiz naquela época lá naquela cidade, e fui começar a minha vida lá naquela empresa, né. Só que aí, gente, eu morava num lugar muito legal, né, que Wuhan é uma cidade extremamente barata, não gostava muito. Metade do valor que eu alugo essa casa aqui, eu morava numa casa muito grande, pra você ter noção de como é barato lá. E passaram-se uns 2 meses, 3 meses, eu fui chamado no RH e a moça simplesmente me demitiu. Mas ela me demitiu porque não tinha mais trabalho para mim, porque o que aconteceu? Os chineses, eles tentam economizar ao máximo, e quando eles tentam economizar ao máximo, eles acabam sacrificando a qualidade. Então, eles tinham um projeto com a Alibaba, e eles faziam as traduções de várias línguas. A minha língua era, claro, o português, e eles não queriam que um nativo fizesse a tradução e nem a revisão, porque era mais caro, porque eles podiam ter os chineses fazendo a tradução. Só que o problema é que muitos chineses não têm um português muito bom para fazer um trabalho assim, tão pesado de tradução ou então de revisão, né? E eles estavam relutando muito para contratar uma pessoa, porque eles não queriam dar de trabalho, pelo que eu percebi. E não teve jeito, eles tiveram que me chamar, só que eles me chamaram assim, tipo, nos 45 minutos do segundo tempo, quando o Alibaba já tava super pé da vida com essa empresa, porque eles prometiam entregar uma qualidade, e quando o Alibaba ia pedir para uma outra empresa revisar, tinha vários erros assim, absurdos, erros muito assim, escancarados, que não tinha nem como negar. E eu fui para essa empresa porque eles falaram que iam me dar um salário bacana e me dar o visto de trabalho. Aí ela chegou para mim, fui no RH, falou que eu estava demitido, que eu não precisava mais ir. E acredito que eles nem quiseram pagar o meu salário, gente. Tipo, eu trabalhei lá antes de me demitir, tipo, 25 dias, né? Eu falei, não, você vai pagar 1 mês de salário. Aí ela ficou ali conversando, aí eu fiquei mais de 2, 3 dias ali enquanto eles se resolviam. No final das contas eu acabei ficando os 30 dias, né? Fiquei 2 meses mais 30 dias, ou seja, a pessoa tinha que me dar
um mês inteiro de salário, né? E não foi isso que aconteceu, eles me demitiram e aí eu fiquei falando, porque, tipo, eu mudei, tipo, gastei muito, investi muito nessa viagem, vocês me demitem assim, não vão nem pagar o meu salário. Aí eles queriam pagar um valor X, que era, tipo, muito baixo, e eu falei, não, vocês vão pagar o salário inteiro, né? E eles pagaram quase o salário inteiro, eles pagaram 90% do salário com a justificativa de que, como eu não trabalhei muito, apesar de ter ido pro escritório todos os dias, eles não podiam pagar o salário inteiro pra mim cheio, né? E eu fiquei assim muito pé da vida e como eu tava ilegal, não tinha como reclamar, como entrar com uma ação, eles só podiam falar tchau, a gente não quer mais você aqui e eu ia ver navios e foi o que aconteceu. Então eu fiquei assim bem triste porque eu não tinha nada, não conhecia ninguém. Eu só tinha alguns amigos aqui em Beijing e foram esses amigos que me deram a ideia, me ajudaram também a vir para Beijing e começar uma nova vida e procurar emprego, porque aqui eles falaram que tinha muita oportunidade de emprego e naquela época que eu vim para cá realmente tinha, eles estavam precisando de muitos brasileiros que já estivessem aqui e era uma época que as empresas elas já estavam começando a dar o visto de trabalho, porque eu acho que elas pressentiam que ia ficar muito mais difícil com o tempo dar esse visto de trabalho. Aí eu vim aqui através de uns amigos meus e agora vem os 2 piores trabalhos que eu já tive. Mas antes de eu ir pro segundo trabalho, eu sei que você tá curioso, você aproveita, já deixa um like nesse vídeo, uma curtida, um comentário, comenta qualquer coisa. E se você gostar, se for uma posição mais bacanuda ainda, você vai e compartilhar esse vídeo. Se você quiser contribuir aqui com o canal, você também pode contribuir financeiramente, que isso vai ajudar muito. Tem aqui o clube de canais do canal e também você pode doar através pelo PayPal. O link do PayPal tá tudo aqui na descrição do vídeo e também a gente tem uma comunidade no WhatsApp que agora eu estou lá interagindo com vocês. Então tem várias formas de entrar em contato comigo e também de me ajudar para que esse canal cresça, a gente vire uma constelação e eu consiga sobreviver daqui de YouTube, né, gente? Meu gato decidiu deitar ali na lâmpada. Obrigado, Artemis. Então, o segundo trabalho que eu tive era uma empresa que também tinha me prometido o visto de trabalho. E eu fiquei assim, eu acho que, se eu me lembro, falha a memória, uns 3 a 2 meses desempregados, sobrevivendo com as economias que eu tinha juntado. E eu morava de favor no apartamento de uma ex-amiga minha, que agora já não é mais tão amiga, né? Nunca foi tão amiga, enfim. Aí eu consegui um trabalho numa empresa super assim, fodástica, maravilhosa, internacional, de tradução. E foi lá onde eu aprendi muitas coisas e eu me profissionalizei nesse ramo de tradução, porque até então era aquela coisa assim bem amadora que eu fazia, eu não conhecia software nem nada, eu fazia só revisão de alguns textos e lá nessa empresa o salário não era grande, porque eles tinham ali um plano de cargos e salários, né, que é uma coisa muito rara aqui na China, e eles tinham esse plano de cargos e salários que você podia ir subindo aos poucos, e tinham alguns estrangeiros que estavam ali ocupando cargos ali de gerenciamento. Então eu falei, olha, então eu posso aceitar um cargo pequeno, ganhando menos para aprender e conforme o tempo vai passando eu vou subindo, né, de nível, vai aumentando o salário, né, ganhando outros benefícios e fui com essa mentalidade. Eles falaram para mim que com o passar do tempo eles viram que estava muito difícil me dar o visto porque o governo para cada país tinha um requisito diferente e para cada caso era complicado, né? Tinha alguns documentos que eu não tinha, eu tinha que ir pro Brasil pegar, e fora que o custo, no meu caso, era muito mais caro, porque eu não podia fazer em Hong Kong, eu tinha que voltar pro Brasil para fazer essa documentação, e a empresa simplesmente falou que não queria pagar, eles iam pagar ali um valor X, que era, sei lá, 4 mil RMB, eu acho que era isso, 4, 5 mil, e eles iam descontar assim todo mês 1.000, ou seja, eles não pagavam, eles emprestavam para mim o dinheiro, e eu ia pagando com o tempo, né? E eu falava assim, ah não, mas o visto custou 10 mil, como é que vocês vão me dar só 4 mil para custear o visto? E eles falaram que eles iam dar esse valor porque era o valor que eles davam pro visto do pessoal dos Estados Unidos, sendo que o visto do pessoal dos Estados Unidos, naquela época, era um dos mais baratos para você fazer o visto de trabalho. Aí passou-se muito tempo e meu período com visto já estava acabando, que eu estava com visto aqui de
de negócios. Na época existia esse visto, não sei se esse visto ainda existe, e era um visto que os brasileiros podiam ter por 1 ano com várias entradas. Então eu podia ir, sair da China, voltar para a China, que não ia ter problema nenhum durante o ano. E o meu visto já estava terminando e eu já estava desesperada porque a empresa falou que ela não podia me dar o visto, só que aí eu fui através do LinkedIn, de vários grupos de agência, perguntando qual seria a forma de eu conseguir visto de trabalho. Então eu basicamente tive que ir atrás disso sozinho. Depois eles falaram que eu não tinha condição de pegar o visto e consegui encontrar uma agência, sei lá, na última agência que eu consegui cotar, eles falaram assim que iam fazer o meu visto, que conseguiam fazer o meu visto e que por isso sairia caro, porque eu não tinha algumas documentações. E aí eu falei isso pra empresa, a empresa, ok, vamos fazer o visto, mas eu já estava ciente de que eu não ia fazer o visto, de que eu tinha que viajar para Hong Kong, fazer um outro visto e ficar mais ilegalmente. E quando surgiu essa oportunidade, eu fiz o visto, fiz minha documentação certinha, fui para São Paulo, depois fui para Manaus, veio a minha família e voltei já com visto de trabalho, e desde então eu estou com visto de trabalho há 8 anos. Mas o que aconteceu de ser tão ruim lá? Lá era assim, essa empresa, a gente tinha uma meta, cada pessoa que trabalhava lá, cada idioma, tinha que traduzir, sei lá, 100 mil palavras no mês. E tipo, era uma meta assim, absurda que se você trabalhasse certinho, com toda a atenção do mundo, você não conseguiria esse valor cheio, porque era uma meta muito alta, impossível, né? E se você conseguisse bater essa meta, você ganhava um bônus, que era um salário a mais. Então, por trimestre, você podia ganhar esse bônus, mas para ganhar esse bônus, você tinha que ultrapassar a meta. Aí eu sempre conseguia ultrapassar a meta porque eu trabalhava ali que nem um condenado, eu saía tarde, e você já imagina, né, que como eu estava trabalhando assim muito, claro que eu não conseguia entregar assim a melhor qualidade do mundo, porque eu tinha um prazo ali para entregar e eu queria receber esse dinheiro, porque afinal eu já tinha passado várias necessidades e eu não tinha dinheiro. Então todo o dinheiro que eu pudesse fazer ia ser bom para mim, porque eu ia ter um dinheiro aí no bolso finalmente, né, e pagar as dívidas que eu tinha feito aqui na China, porque emprestava dali, emprestava daqui. Aí naquela época, a minha chefe master, assim, próxima, a chefe mais próxima, ela era uma italiana, e para você ser chefe no meu departamento, tinha que ter pelo menos 3 pessoas do mesmo idioma que você. Então, aí eu sempre perguntava, minha chefe, quando é que eu posso ganhar uma promoção? Isso já tinha passado mais de 1 ano, né, gente? Porque eu já tinha visto que outras pessoas estavam ali ocupando outros cargos acima, né, e entraram junto comigo. E eu perguntava, chefe, quando é que eu vou poder ter uma chance e tal? Porque, na real, não tinha um plano de cargos e salário. Depois que eu fui ver isso, era tudo, tipo, indicação do chefe. Aí a chefe falava pra mim assim, Edva, mas infelizmente tem que ter no mínimo 3 pessoas, e não tem 3, só tem você, na época, e depois entrou mais 2. Só que, quando eu trabalhava lá, entrou uma moça da Espanha. E essa moça da Espanha, ela trabalhava já ela foi promovida, né, como chefe já, e os tradutores dela eram todos na Espanha, né, e só ela ficava no escritório. E isso também acontecia comigo, porque eu também tinha uma equipe de tradutores que ficavam no Brasil e em Portugal, e eu no escritório. Então, nós tínhamos a mesma condição. Então, esse argumento dela falar que eu não podia ocupar cargo de chefia porque não tinha esse requisito de ter pelo menos 3 pessoas, era furada, era só uma desculpa, né. E com o passar do tempo, acabou entrando mais outras 2 brasileiras, que era a Andressa, não, uma brasileira e uma portuguesa, a Andressa e a Liliana. Aí foi quando eu conversei com a minha chefe de novo, olha, chefe, já tem 3 pessoas na equipe, então quando é que eu vou? Porque eu queria ganhar mais, gente, todo mundo quer ganhar mais, né? E eu fazia os trabalhos basicamente de um gerente, porque eu tinha que, além de fazer as minhas traduções, revisões, ainda tinha que ajudar as meninas a conhecer o trabalho, a revisar. Então, um revisava o trabalho do outro pra gente entregar uma boa qualidade. Aí acontece que eu tinha ainda que cumprir essa meta das 100 mil palavras. Eu acho que era esse o valor, mas era um valor assim bem alto. E no final das contas eu falava pra minha chefe, eu não tenho como entregar tantas palavras, porque além de fazer isso, eu tô fazendo trabalho meio que de gerenciamento. E eu não tô nem ganhando pra isso, eu não tenho esse benefício, você não quer me dar.
e como é que vai ficar? Aí a minha chefe conseguiu conversar com a chefe dela e ela fez ali um outro plano para mim sem que me promover, para que eu conseguisse diminuir, assim, sei lá, em 60%, para que eu conseguisse bater ali uma meta para poder receber. Aí todo mundo desse departamento, uma vez por ano, a empresa fazia tipo uma avaliação em que ela pegava assim um texto aleatório que a gente traduzia e mandava para um outro tradutor para ele julgar assim como é que era a qualidade da tradução. E acontece que eu dei o azar de pegar assim... Tinha vários tipos de cliente. Tinha um cliente, eu não vou aqui falar o nome das empresas, que a minha chefe falava assim, olha, quando o cliente ele não for exigir uma qualidade muito alta, porque às vezes ele só quer que tenha uma coisa ali em português que é só para cumprir ali protocolo. Então eles não querem uma qualidade assim máxima. Você pode traduzir, vai traduzindo, não precisa se preocupar, porque não vai dar problema. Mas tem outros clientes que realmente exigiam, que eram projetos médicos, projetos químicos, em que realmente você tinha que ter ali uma atenção. Aí a minha chefa pegou do meu trabalho, pegou um desses clientes que eu não dava muita atenção, assim, eu não revisava 2 vezes que eu traduzia, e nesse sistema não tem como você não errar, porque você tá ali querendo entregar o máximo de número de palavras possível. E eu não tinha ainda, e esse texto que ela mandou, não tinha ainda a revisão das outras 2 moças que estavam trabalhando junto comigo, porque foi feito no início do ano, elas entraram no meio do ano. Aí voltou o meu resultado e tinha, tipo, vários erros de tradução ali, e a minha chefe foi conversar comigo, né? E ela falou que era um absurdo aquilo, enfim, patati patatá. E eu lembrei pra ela, mas chefe, você pegou um cliente que você mesmo falou que a gente não precisava ter tanta atenção assim, porque a gente tinha uma meta para cumprir. Só que aí ela mudou o discurso, ela falava que ela conseguia fazer isso porque ela gerenciava tanto a equipe dela quanto todo o departamento de tradução, e ela nunca fez uma tradução tão bosta, tão ruim como eu fazia. Isso é que ela acabou comigo, gente. Ficou bem tenso, né? Aí eu já fiquei meio que, tipo, desgostado da empresa. E ela recebeu, umas semanas depois, uma proposta para ir pro escritório de uma outra cidade e ser chefe lá. E ela já estava, tipo, sei lá, 8 anos na empresa. E quando ela assumiu esse cargo, passou pra chefia, ela deixou uma moça da Coreia, que também era chefe. A moça da Coreia, só ela trabalhava lá e ela já era chefe. E ela deixou essa moça da Coreia no lugar dela. E, gente, essa moça da Coreia fez a minha vida um inferno, gente. Ela mandava mensagem pra mim e colocava como cópia todos os chefes próximos ali de mim, para que eu visse, para que só eu passava por isso, para que os chefes vissem que eu tava fazendo um péssimo trabalho. Só que, tipo, eu não estava fazendo um péssimo trabalho. Eu respondi os e-mails dela com educação, todas as solicitações que ela sugeria, eu fazia. E era normal vir coisa assim com erro, principalmente que muitas das traduções em português não era eu que fazia. Eu ficava muito mais responsável pela revisão do que pela tradução em si. Então eu tinha que corrigir algumas coisas e uma vez ou outra passava um erro, porque, gente, era muita coisa que a gente tinha que fazer e eu queria ter a minha meta. E essa moça da Coreia acabou me tratando assim muito mal mesmo. Ela fez a minha vida um inferno. Aí eu consegui receber uma proposta de uma outra empresa, que é essa empresa que é o número 1 que eu fiquei. E eu tava assim de saco cheio, porque ela me humilhava assim na frente de todo mundo, que é uma coisa muito comum aqui na China, as pessoas, os chefes, a pessoa que tá acima de você, ou que acha que está acima de você, humilhar você, tipo, na frente de todo mundo, falando que isso é uma coisa normal, sabe? Que aqui na China a filosofia é de você aprender através da humilhação. É uma coisa muito chata isso. Aconteceram poucas vezes comigo, mas as poucas vezes que aconteceram foi assim, bem impactante, marcou a minha vida, e eu até fiquei muito doente por causa disso. Foi aí que eu comecei a ter os primeiros ataques de pânico. Aí eu saí dessa empresa, a minha chefe italiana conseguiu explicar a situação, porque a minha chefe italiana me chamou para conversar, e eu falei: chefe italiana, você sabe o quanto essa coreana aí me odeia, porque
ela coloca você em cópia, não só você, mas como a sua chefe também. Você sabe como ela fala, a forma arrogante que ela fala comigo, e você nunca interviu nisso. Aí ela admitiu que realmente ela estava percebendo que a moça me tratava ali diferente, me tratava mal. E eu falei, você é justo isso? Porque eu não assinei um contrato para ser escravo. Eu não saio da minha casa para ser desrespeitado desse jeito. Se eu cometer erro, todo mundo comete erro. Ou ela nunca cometeu erro, enfim. E mesmo que eu cometesse um pior dos erros, não era justificativa para ela me tratar assim tão mal. Porque no final das contas, ela era tão empregada quanto eu. E a minha chefe entendeu, né? Ela realmente confessou que ela tava numa situação assim muito impossível para eu ficar, porque ela via que eu estava numa posição desfavorável, e ela me ajudou ali a transicionar, sair dessa empresa, porque o visto, ele é atrelado a essa empresa, então eu tenho que sair de boas, então ela tem que conversar com a chefe dela, para a chefe dela me liberar, para não cancelar o meu visto, para eu poder sair para uma outra empresa, porque senão, se a empresa não quiser, a empresa cancela meu visto e não posso mais ficar na China. E o ápice dessa história toda foi quando ela me chamou na mesa dela, a coreana, e começou ali a me massacrar ali, gritando com todo mundo. E eu falei assim, eu já tinha acertado a outra oferta de trabalho, né? Aí eu falei assim, para. Aí ela ficou assim, sabe? Porque eu via fúria nos olhos dela. Eu falei, olha, aonde que tá no meu contrato que eu sou obrigada a ser seu escravo? Eu não trabalho para você, eu trabalho com você. E se você não me respeitar agora, eu vou te denunciar, porque isso que você tá fazendo não é certo, não se faz. Você acha educado, coerente, você vir humilhar uma pessoa, porque é isso que você tá fazendo. Aí ela queria falar, eu falei, cale sua boca porque eu não terminei. Você não tem poder nenhum aqui nessa empresa para fazer isso que você está fazendo, porque você é tão empregada quanto eu. Só porque você está aqui em cima, você não tem esse poder de humilhar as pessoas. Se você tem esse poder, eu estou te tirando esse poder agora, porque você não é ninguém para tratar desse jeito, porque aqui se faz, aqui se paga. Aí eu falando isso alto, porque aí todo mundo do departamento começou a ficar olhando assim, porque não era uma coisa muito comum a pessoa que tá ali sendo humilhada rebater o chefe, né? E aí eu comentei com ela, ó, você tá vendo, ó, que tá todo mundo olhando? Se você queria chamar a atenção, a forma correta de chamar a atenção é assim, porque agora é você que tá pagando de louca. Aí ela queria falar, eu falei, cale sua boca, porque eu não terminei. Eu comecei a falar mais uma coisa, né? E ela falou, agora eu vou falar. Eu falei, não, você não vai falar, porque eu já terminei com você. Tchau. Fale pro vento. Aí eu fui embora. E nesse dia eu já cheguei o pau da barraca e fui para uma outra empresa. Ai, foi bem chata essa época. Aí a outra empresa que eu fui trabalhar era bem longe de onde eu trabalhava. Toda vez que você muda de empresa, provavelmente você vai mudar de casa também, porque aqui em Beijing as coisas são muito longe, então você não tem como morar num distrito e trabalhar no outro distrito, porque a distância é muito grande, você não vai conseguir chegar a tempo, ou você vai ter que sair de casa muito cedo, de madrugada, para poder chegar lá a tempo no seu trabalho. E eu tinha mudado minha vida, fui para essa outra empresa, o salário era melhor que a empresa que eu trabalhava, né, a empresa lá de tradução, e era uma empresa que o meu projeto era para trabalhar com teste de um software financeiro. E eu já fiquei um pouco assim com medo, porque eu falei, nossa, eu não entendo nada de coisa financeira, entendo muito pouco, e eu precisava desse conhecimento básico de finanças, de economia, para poder usar o software, né? Simular como se fosse um usuário. Então, o meu objetivo era encontrar erros no software, reportar esses erros através de relatórios e mandar para a empresa que faz esse aplicativo, né? E essa empresa tinha que mobilizar o seu time de engenheiros, de desenvolvedores, para corrigir esses erros. Aí, pois bem, quando eu cheguei na empresa, toda empresa que você vai trabalhar de escritório tem tipo assim um manual do que você deve fazer, de como é o seu trabalho. A pessoa, muito raramente a pessoa vai sentar do seu lado e vai te explicar. O que vai acontecer é que a maioria das empresas já tem essa bíblia, né, esse manual de instrução, que você fica ali lendo, você lê e você aprende tudo e você começa a fazer. E foi isso que aconteceu nessa empresa. Tinha esse manual e eu comecei a fazer conforme o manual indo, né? Na primeira semana eu fazia, escrevia os relatórios, eu olhava no manual e comparava para ver se eu tinha preenchido tudo certo. E quando a minha chefe daquela época era uma chinesa, e ela já tinha falado assim, olha,
a pessoa com qual a sua chefe no Brasil, a pessoa que reporta os seus projetos, que você vai entregar, ela é um pouco difícil de se lidar. Eu já tive alguns problemas com ela, então trata ela bem e releva se ela te tratar mal, alguma coisa assim, né? Uma brasileira, lá em São Paulo, que eu nunca vou esquecer o nome desta fulana, gente. Aí passaram-se umas semanas, né? E eu tava já, tipo, muito acostumado com o trabalho, e essa fulana mandou um e-mail enorme com cópia para minha chefe e com cópia para a chefe dela lá no Canadá, que era uma francesa, essa chefe, falando que o meu trabalho era muito ruim, porque eu preenchia várias coisas erradas de um jeito que não deveria ser preenchido. Aí a minha chefe ficou muito pé da vida, foi lá no departamento onde trabalhava e perguntou para mim se eu tava doido da cabeça, assim, sabe? Falando de um jeito assim, e eu nem entendia porque ela tava falando desse jeito. E ela mostrando assim, olha, tá fazendo isso errado, a planilha que eu tinha que preencher. E no final das contas, eu descobri que essa planilha que eu tinha que preencher, ela recebia atualizações, porque às vezes o software mudava a função, ou então os engenheiros queriam receber as informações do relatório de uma outra forma. E esse manual estava sempre mudando. Então a minha pessoa, o chefe com a qual eu reportava ali, que era um espanhol, tinha me apresentado esse manual para onde eu deveria baixar. Eu fui lá e baixei, e eu jamais, gente, ia imaginar que o manual que eu estava lendo, que eu tinha treinado, era um manual antigo, que ele já tinha tipo, há um ano não se usava mais esse manual. Então por isso que estava tudo errado a forma de preencher. E a mulher mandou esse e-mail lá do Brasil, né, para essa mulher do Canadá, perguntando, queria a minha cabeça e queria que eu saísse da empresa, porque não era possível. E a minha chefa fez uma coisa assim horrível, porque ela pegou os meus relatórios e pediu para cada pessoa do departamento apontar os erros do meu relatório. E eu falava pra ela, eu chorei muito naquele dia, porque ela gritava comigo na frente de todo mundo, e todo mundo ali, as pessoas não queriam, algumas pessoas não queriam participar desse constrangimento, já outras, eu sei que eram sem vergonhas, queriam, estavam adorando estar ali. E ela atacando um monte de coisa sem eu saber o porquê, e depois que eu fui ver o porquê, porque eu tinha aprendido a fazer um relatório de um jeito, e eu não sabia que esse relatório sofria mudanças. Ela, como assim? Você já está há meses aqui trabalhando, você não percebeu que sofria mudança? Eu falei, não, como é, tipo, vou ter bola de cristal? Então, não importava, tudo que eu falasse pra ela, ela não deixava eu falar, porque ela falava que ela não queria que eu desse justificativa para os meus erros, e toda hora ela perguntava por que eu tinha errado. Eu falei, eu não vou falar por que eu tô errando, porque toda vez que eu vou tentar explicar, você tá falando que eu tô encontrando justificativa para os meus erros, para tentar não ser humilde, para não admitir que eu errei. Aí ela ficava toda hora pedindo para eu explicar os meus erros, e ficava nessa coisa, né? Explicar os meus erros, sendo que quando eu ia explicar, ela me mandava calar a boca e sabe, desse jeito mesmo, nesse tom. E eu já tinha reparado que essa empresa é assim, porque nessa empresa não tinha sala de reunião para os funcionários, tinha sala de reunião dos chefes com as empresas que a gente prestava serviço. Então ela fazia reuniões ali no corredor e ela descia o pau, assim, metia o pau realmente nas pessoas. E como ela ficava do lado do corredor do laboratório onde eu trabalhava, o departamento, dava para ouvir tudo, porque não tinha tratamento acústico. Não, ela gritava tão alto, fazendo bullying com os outros funcionários, que todo mundo ficava assim reunido, e aquilo ali me fazia mal. E eu até falei assim, nossa, eu espero nunca passar por isso. E mal sabia eu que uns meses depois eu comecei a passar por isso. E aí, quando começou esse negócio, né, do e-mail que a menina mandou, e todas as pessoas da minha equipe ali, do time que trabalhava comigo, começaram a me tratar assim muito mal, assim, com indiferença, sabe? Eu já não falava muito com eles, porque eu não gosto de fazer muita amizade com o pessoal do trabalho, porque eu tô ali para trabalhar e eu faço meu trabalho, sento, bato meu ponto e vou embora. Eu não fico ali, tipo, patetando, conversando com todo mundo. Eu fico ali na minha, né? Se tiver alguém do meu lado, às vezes, eventualmente eu converso, falo uma coisa ou outra, mas não é o meu foco ali fazer
amizade. Então, tanto que eu era muito sozinho ali naquela empresa, não fazia amizade com ninguém. Na verdade, só tinha uma amiga da Rússia que eu fiz uma amizade porque ela realmente entendia porque tudo que eu tava passando e ela era bem legal, né? Só tinha essa pessoa que eu fazia amizade. Aí ela falou pra mim, minha chefa, que eles iam reduzir o meu salário. Se eu quisesse ficar na empresa, eu tinha que reduzir meu salário. Só que aí, no final das contas, eles não conseguiram reduzir meu salário, porque como eu já tinha visto trabalho, é contra a lei você reduzir o salário do funcionário. Mas, quando eu renovei o contrato, porque eu não tinha para onde ir, porque eu estava tentando procurar outras empresas, eu tive que aceitar ganhar menos, porque eles fizeram um outro contrato e eu tive que ganhar menos por causa desse erro, né, que eu tinha feito, e mesmo justificando, explicando que eu não tinha culpa, porque realmente eu não sabia que esse relatório estava desatualizado. E era muito chato, porque todos os meus colegas tinham que revisar o meu trabalho no final. Eles passaram, assim, sei lá, 2, 3 meses revisando meu trabalho, e ela sempre nas reuniões, que tinha uma reunião uma vez por semana, tacava isso na minha cara, falava que, olha, eu tô gastando muito tempo, recurso humano, tendo que outras pessoas corrigirem e verificarem se você não tá fazendo besteira com o seu trabalho, sabe? E aí eu comecei a ter ataque de pânico, que eu não conseguia ir pro trabalho, eu ia pro trabalho e no meio do caminho eu parava num KFC, que é um restaurante, e ficava chorando no banheiro, porque eu não conseguia, não queria ir trabalhar, não tinha a menor motivação para trabalhar naquela empresa, realmente achava que eu era a pior pessoa, o pior funcionário do mundo, e eu tava com a minha cabeça assim muito ferrada, assim, sabe? Eu falei, não quero mais ficar aqui. Eu tava muito desgostoso da situação, eu tava assim, sem saber pra onde ir, eu tava me sentindo humilhado, derrotado. A pior pessoa do mundo. Foi bem triste essa época. Aí, quando numa dessas que ela tentou brigar comigo, eu falei pra ela mandei ela calar a boca dela, eu falei, cale sua boca, sua vaca. Primeiramente, você não vai falar desse jeito comigo, eu já cansei de você falar desse jeito comigo, ou você me respeita, ou você me demite. Aí ela começou a falar, aí eu repeti, ou você me respeita, ou você me demite. Já que você não quer me respeitar, eu vou embora. Vou te dar essa semana pra você pensar. E se você pensar, quando você decidir, me liga, tá? Aí eu peguei meu óculos e fui embora, só que na verdade, gente, eu tava quase, coloquei o óculos porque eu comecei a chorar. Porque como é que eu tive coragem de falar isso pra minha chefe, gente? Aí eu apertei assim no botão pra abrir a porta, eu falei, tchau. Aí passou 2 ou 3 dias, ela me ligou. Aí eu já falando assim, meu Deus, eu vou ser demitido. Aí ela ligou falando como se nada tivesse acontecido, pedindo pra eu voltar. Aí eu voltei pra empresa, passei lá, sei lá, quinta e sexta-feira, achando que eu ia pegar minhas contas, e nada aconteceu. A gente ficou ali até o resto término do meu contrato, a gente conversando de boa, e ela nunca mais me humilhou, assim, por incrível que pareça. Mas também eu não ganhei o meu bônus, obviamente, depois dessa, né? E a gente nunca mais tretou. Aconteceu que 3 meses antes de terminar o meu contrato, eu fiquei nessa empresa 2 anos, e antes de terminar o meu contrato, faltando uns 3, 4 meses, a empresa que eu prestava serviço, ela decidiu que não queria mais o serviço da minha empresa. Aí todas as pessoas que trabalhavam para esse projeto foram realocadas para outros projetos, né? Projeto do PayPal e de outras coisas maiores. Inclusive eu fazia revisão do celular mais caro do mundo naquela época, né? E eu não podia ser deslocado porque não tinha nenhum outro projeto que precisasse de português. Então eu tinha que ir pro trabalho e ficar na internet o dia todo. Eu fiquei, sei lá, 3 meses, 4 meses na internet esperando o meu contrato terminar, porque a minha chefa não deixava eu ficar em casa. No meu contrato tinha uma cláusula que, se a empresa quisesse, ela poderia me deixar, tipo, na geladeira. Aí eu não precisaria ir para o trabalho, mas eu recebia meu salário normalmente. Só que o RH tinha me explicado que havia uma quantidade X de pessoas que podiam ficar na geladeira. E eles já tinham essa quantidade X. Então eles não podiam se dar o luxo de me colocar na geladeira, sendo que eu não ia bater ponto lá na empresa. Então eu tinha que ir para fazer nada. Então eu ficava ali sentado, eu ficava muito angustiado, porque nem procurar emprego eu poderia procurar, porque eu tinha que estar fisicamente ali na empresa, que eu tinha que bater o ponto, que eu trabalhava no lugar, tipo, no meio do nada. Só tinha fábrica, duas fábricas da Lenovo e um Baidu, que é tipo o Google, né? Essa empresa grande, mas era no meio do nada.
E eu ficava assim, meu Deus, eu não vou conseguir nada porque eu não posso sair daqui para procurar empresa, não posso ir aqui para fazer entrevista. Aí no final das contas, ela surgiu com a seguinte proposta, falando assim, aí Edivan, a gente não tem trabalho aqui, mas tem trabalho lá em Taiwan, a gente vai te transferir para lá para você terminar o seu contrato. Aí eu falei, oba, bacana. Só que eles não iam pagar a minha casa, o meu transporte para vir de Beijing para Taiwan e outras coisas, porque eu estava praticamente me mudando, né? E eu falei, vocês não vão pagar isso? Eu falei, não, é por sua conta. Eu falei, não, vou ficar aqui mesmo. Não vou para Taiwan, nem conheço lá, eu vou passar lá 2, 3 meses, aí depois, porque eu não posso voltar mais para a China? Eu falei, não. Aí eu consegui ficar aqui na China trabalhando assim, e a minha chefe falou, ok, faz aí qualquer coisa, espera até o teu contrato terminar. Aí eu perguntei dela, mas se eu conseguir um emprego, eu posso ir de boas pro emprego? Posso? Aí a chefe falou, ok, pode sim, eu até te ajudo a passar a documentação, e eu confiei na palavra dela. E ela realmente cumpriu com a palavra dela. Quando eu consegui um outro emprego, que surgiu assim, muito assim, do nada, na verdade não foi do nada, foi tudo por causa do YouTube, gente. Todos os meus empregos assim, ou eu consigo pelo LinkedIn, ou eu consigo pelo YouTube, que são pessoas que veem os meus vídeos, acabam entrando em contato comigo e me chamando assim, olha, eu vi teu vídeo, sei o que, enfim. E naquela época eu tava postando meus vídeos, não postava tanto quanto eu postava agora, e uma brasileira viu meu vídeo e me indicou para uma outra empresa, que foi uma das melhores empresas que eu trabalhei, assim, entre aspas, foi muito bom lá. Aí eu não cheguei a completar os 2 anos, porque antes de completar os 2 anos, porque o visto ia terminar, eles me autorizaram a sair da empresa, então eles me ajudaram, fizeram todo aquele processo burocrático. Aí no final das contas, no início desse ano, essa minha chefa, daquela empresa que eu tinha ataque de pânico, ela entrou em contato comigo de novo, perguntando se eu não queria voltar para aquela empresa, acredita? Porque ela estava precisando de alguém de português para ajudar num projeto lá, e era um projeto grande, que nem um projeto que eu fazia, e eu falei, volto não, minha querida. Ela vai, porque você tem alguém para indicar? Tenho não. Porque, gente, eu não vou indicar para uma empresa, para um lugar que eu não tive uma boa experiência, eu não faria nem isso com meu inimigo, sabe? Nem com uma pessoa que eu não goste. E eu falei, não tenho ninguém, nem conheço ninguém. Quando é uma empresa que realmente eu não tenho boas referências, eu sempre falo, eu não conheço, não tenho ninguém para indicar, nem vou indicar nada. E não indiquei. Cara de pau da pessoa, gente. Vocês viram esses focos que eu já passei aqui? Isso foi tipo um resumo dos 3, assim, sabe? No geral, a minha experiência aqui na China foi muito mais positiva do que negativa, assim, se eu colocasse na balança. E eu só coloquei essas 3 histórias para que vocês vejam que a vida, ela realmente não é um mar de rosas, não é uma coisa assim, a pessoa vai trabalhar na China, vai trabalhar em cargos muito altos, muito importantes. Não, gente, aqui a gente sofre pra caramba, principalmente com o sistema trabalhista aqui da China, que é um sistema que quase a gente não tem leis que protejam a gente. Um dia eu vou falar sobre isso, sobre lei trabalhista na China, mas já adianto para vocês que as leis trabalhistas aqui na China são muito fraquinhas. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não gostou, só lamento, tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo, que vai ser o Asa Criminal, tá bom? Participa lá da votação do Asa Criminal, porque já vai terminar por esses dias. Você quer um caso no Brasil ou um caso na Índia, tá bom? Um beijo pra você, fui, tchau!